Meu nome é Bonnie Henry. Tenho 32 anos. Ensino pessoas a andar de novo. Soa nobre quando você diz em voz alta. Pessoas sorriem, acenam, dizem coisas como: uau, deve ser tão gratificante. E às vezes, trabalho como fisioterapeuta em reabilitação, numa clínica movimentada no centro. Meus dias são preenchidos com pacientes pós-cirurgia. Atletas reaprendendo equilíbrio após ligamentos rompidos. Homens idosos aterrorizados de nunca mais conseguir se levantar sem cair. Seguro pessoas quando as pernas tremem. Lembro que são mais fortes do que pensam. Meço progresso em centímetros, segundos, pequenas vitórias que ninguém perceberia. O que ninguém vê é que depois de 10 horas assim, volto para casa e percebo que recebo mais respeito de estranhos que não conseguem subir escadas do que da minha própria família. Em casa não sou Bonnie a fisioterapeuta. Não sou Bonnie filha mais velha, nem Bonnie que pagou a própria faculdade. Sou Bonnie que ganha bem. E aparentemente isso faz de mim a solução de todo mundo. Sou a primogênita. A primeira a se formar, a primeira a conseguir um emprego estável com benefícios, a primeira a comprar um imóvel. Para meus pais, isso significa que consegui. Para minha irmã e seu marido, significa que sou um recurso compartilhado. Sempre que uma conta atrasa, um carro quebra ou falta dinheiro, meu telefone toca. Trabalho longas horas. Chego em casa exausta, mentalmente drenada, desejando silêncio. Amo meus pacientes. Adoro ver alguém dar os primeiros passos depois de semanas na cadeira de rodas. Mas não amo entrar no meu próprio apartamento e me sentir visitante num lugar que paguei. 4 anos atrás, comprei um apartamento de 2 quartos. Seria um recomeço limpo. Economizei anos. Sem férias, sem compras por impulso, sem roupas novas, a não ser que algo se quebrasse de vez. Enquanto amigos viajavam, eu fazia horas extras. Enquanto outros trocavam de celular, eu controlava cada gasto. No dia que assinei os papéis, chorei silenciosa no elevador. Não de emoção, mas como prova. Prova de que o sacrifício valeu a pena. Meus pais vieram com uma planta e uma garrafa de espumante barato. Orgulho escancarado, contando a todos como eu era responsável. Minha irmã mais nova, Hannah, e seu marido, Tom, apareceram de mãos vazias e logo começaram a comentar sobre o tamanho do quarto principal. Na época eles alugavam do outro lado da cidade. Tom estava entre empregos novamente. 6 meses depois minha mãe ligou. Querida, podemos passar aí hoje à noite? Na nossa família essa palavra importante sempre significa caro. Sentaram na minha cozinha, mãos juntas, seriedade no rosto. Hannah e Tom estavam lá, olhos baixos, interpretando o papel perfeito. Estão com problemas com o aluguel, começou minha mãe. Só temporário, Hannah acrescentou. Alguns meses, deu de ombros Tom. Até estabilizar. Depois soube que estavam 5 meses atrasados. Você tem espaço, disse meu pai. E mal fica em casa. Trabalha o tempo todo. Então minha mãe usou a frase favorita, guardada para momentos assim. Você sempre diz que quer ajudar pessoas. Bem, essas são suas pessoas. Se eu dissesse não, não seria só egoísmo. Seria hipocrisia, filha ruim, irmã ruim. Então, disse sim. Mudarão-se naquela semana. Desde o começo os papéis estavam claros. Ficaram com o quarto principal. Não se importa, né? Disse Hannah, pendurando roupas no armário. Trouxeram mais coisas. Vieram com o cachorro, que definitivamente não solta pelos, apesar do sofá escuro coberto de pelos. Contas passaram para meu nome. Água, luz, internet, condomínio. Hannah me enviava R$ 50 de vez em quando e chamava de parte deles. O resto era meu. No começo, convenci a mim mesma que estava tudo bem. Ainda tinha economias. Conseguia administrar. Família ajuda família. Depois, Tom perdeu outro emprego e outro. Cada vez que meu telefone tocava, o estômago apertava. Pode cobrir o aluguel este mês? Esperavam um cheque. Netflix parou de funcionar. Pagamento recusado. Por algum motivo meu cartão estava vinculado à conta deles. Claro que estava. Quando finalmente somei tudo, 3 anos de contas extras, aluguel, despesas do veterinário, seguro do carro, só por um tempo. Percebi que nunca tinha concordado oficialmente com isso. Assustei a mim mesma. O pior não era o dinheiro. Era o senso de direito. Eu chegava em casa depois de ajudar pacientes pós-AVC a ficar em pé pela primeira vez, e Tom estava espalhado no meu sofá, controle na mão. Dia puxado? Ele perguntava, sem me olhar. Pois é, eu respondia. Mesma coisa, cara. Partidas ranqueadas são brutais. A primeira rachadura no meu modo, aguento firme, veio numa noite, quando ouvi meu nome no corredor. Hannah e minha mãe estavam na chamada em viva voz rindo. Bonnie é praticamente nossa síndica e nossa terapeuta particular, brincou Hannah. Minha mãe riu.
Ela não tem filhos. O dinheiro dela é para todo mundo, completou Tom. Eles não sabiam que eu estava ali parada. Algo se torceu dolorosamente no meu peito. Recuo até meu quarto, fecho a porta e me sento na cama em silêncio. Síndica particular. Que legal. Depois disso comecei a anotar tudo. Deve ser bom, dizia meu pai sempre que eu comprava algo para mim. Você não tem responsabilidades de verdade, suspirava Hannah, dramatizando. Que sorte a sua. Tradução. Você não merece guardar seu salário. Então veio o jantar de aniversário do meu pai. Restaurante no terraço no centro. 14 pessoas, fotos sofisticadas, todo mundo pedindo como se preço não existisse. Eu já sabia como terminaria. Quando o garçom colocou a conta na mesa, meu pai olhou e deslizou para mim. Hoje você paga por todos. Você ganha mais. Tom se inclinou e sussurrou, finalmente útil para alguma coisa. Olhei para o total, 1,47 mil, entreguei meu cartão. Quando a nota voltou, levantei. É a última vez que pago qualquer coisa por esta família, disse calmamente. Vou vender o apartamento. Vocês têm 30 dias. 14 pessoas congelaram. E pela primeira vez em anos, não senti culpa. Se você perguntar à minha família, aquele jantar foi o momento em que tudo deu errado. Se você perguntar a mim, foi apenas a primeira vez que parei de fingir que nada já tinha dado errado. Saí do restaurante com as mãos tremendo, não de medo, mas de adrenalina. O ar da cidade cortava a pele enquanto caminhava até o carro. Meu telefone vibrou imediatamente, de novo e de novo. Não olhei. Pela primeira vez em anos, fui para casa e dormi sem repassar conversas na minha cabeça. Sem planilhas mentais, sem calcular quantos turnos extras precisaria fazer por escolhas de outra pessoa. Na manhã seguinte, a realidade começou a bater. O grupo da família no WhatsApp explodiu antes mesmo do meu café esfriar. Pai, você me envergonhou na frente de todo mundo. Mãe, eu te eduquei melhor que isso. Hannah, como você pôde fazer isso com a gente em público? Tom, controle, né? Observei a tela. Nenhuma mensagem perguntou se eu estava bem. Nenhuma reconheceu os 4 anos que viveram às minhas custas. A narrativa já estava escrita. Eu era cruel, dramática e ingrata. Meu namorado, Evan, me observava em silêncio enquanto eu rolava a tela. Não precisa responder, disse suavemente. Evan sempre foi o único a me mostrar o que eu me recusava a enxergar. Não odiava minha família. Não impunha ultimatos. Ele só fazia perguntas que me deixavam desconfortável. Por que você paga o seguro do carro deles? Por que eles ficam com o quarto principal do seu apartamento? Por que você pede desculpas toda vez que diz não? Sempre tinha uma resposta: família, temporário, complicado. Naquela manhã, Evan pegou minha mão. Você não fez nada de errado, disse. Finalmente contou a verdade em voz alta. Em casa, a atmosfera mudou imediatamente. Hannah parou de falar comigo, exceto quando necessário. Portas batiam. Armários fechavam com força. Tom passou a se interessar de repente por limpeza. Só minhas bagunças. Bilhetes passivo-agressivos apareciam na bancada. Por favor, lave seus pratos. Vivemos todos aqui. A ironia quase me fez rir. 4 anos. Foi quanto durou o temporário. Pensei em como tudo começou de verdade. Não a versão polida que meus pais gostam de contar, mas a verdade. Desde o início, Hannah e Tom se acomodaram como se o apartamento fosse deles. Mudaram móveis sem pedir. Penduraram quadros que eu odiava. Tomaram posse do armário de armazenamento. O cachorro deles dominou o sofá. As contas chegavam sempre em meu nome. Luz subiu. Internet foi melhorada porque Tom precisava para candidaturas de emprego. Serviços de streaming se multiplicaram. De algum jeito, meu cartão virou pagamento padrão de tudo. Quando eu tentava falar sobre isso, Hannah fazia bico. Por que você transforma tudo em dinheiro? Não confia na gente? Somos família. E eu recuava, porque pressão significava conflito, e na minha família, conflito significava punição com culpa. O pior não era nem o dinheiro. Era como meu trabalho era diminuído. Eu chegava em casa emocionalmente destruída depois de ajudar um paciente a chorar nos primeiros passos pós-AVC, e Hannah dizia, que sorte ter um trabalho tão tranquilo. Tom uma vez disse, você tem sorte. Não sofre pressão de verdade como sustentar uma família. Eu estava sustentando a dele. O episódio do carro deveria ter sido meu ponto de ruptura. Um dia recebi ligação do banco. Senhora Henry, só precisamos verificar sua renda para o financiamento do carro. Eu não tinha pedido nada. Descobri depois que Tom tinha usado meu e-mail e telefone por engano. Seu crédito é melhor, disse ele depois, irritado porque eu fiquei chateada. Quase me transformaram em coassinante sem avisar. Aquela noite foi alta. Gritos, choro.
Minha mãe entrou feito bombeiro, insistindo que não brigamos assim na família. Tom pediu desculpas. Hannah chorou. Eu me acalmei. E nada mudou. Padrão se repetia: explosão, lágrimas, promessas, silêncio. Volta ao normal. Eles eram normais. Por isso o jantar parecia diferente. Dessa vez eu não pedi desculpas. 2 dias depois, liguei para uma corretora. Estou pronta para vender, disse, voz mais firme do que sentia. Naquela noite sentei Hannah e Tom à mesa da cozinha. Vou vender o apartamento, falei. Receberão notificação formal. 30 dias. Hannah explodiu em lágrimas. Para onde vamos? Chorou. Tom zombou. Você vai mesmo fazer isso? Vou, respondi. Não é punição. É realidade. Meus pais ligaram minutos depois. Minha mãe passou por todas as táticas. Culpa, raiva, barganha. Você está destruindo a família. Pense nas crianças. Escolheu dinheiro em vez de sangue. Meu pai foi mais frio. Se fizer isso, não espere que te vejamos da mesma forma. Algo finalmente clicou. Eles nunca me viam como filha, como pessoa. Apenas como rede de segurança. Estavam bravos por perder. O momento mais difícil veio uma semana depois. Minha sobrinha puxou minha manga enquanto eu embalava caixas. Tia Bonnie sussurrou. Estamos nos mudando porque fizemos algo de errado? Meu peito apertou. Ajoelhei e abracei-a. Não, disse suavemente. Nada disso é culpa sua. Adultos só precisam resolver problemas de adultos. Chorei no meu quarto depois disso mais do que há anos. Foi quando marquei terapia. Minha terapeuta me ouviu silenciosa enquanto eu descarregava tudo. Números, comentários, piadas, senso de direito. Você não está deixando eles sem teto, disse com calma. Você está tornando-os responsáveis. Quando o anúncio do apartamento foi publicado, minha mãe parou de ligar. Depois enviou uma última mensagem. Não venha chorar quando estiver sozinha. Doeu mais do que queria admitir, mas confirmou tudo. Eu tinha feito a escolha certa. Eu não estava perdendo uma família que me amava. Estava perdendo acesso a pessoas que dependiam de mim, mantendo-se pequenas. E desta vez, não recuei. No momento em que o anúncio do apartamento foi publicado, tudo mudou. Não devagar, não sutilmente. Era como se minha decisão tivesse virado um interruptor, expondo toda a fiação da minha família de uma vez. As visitas ao apartamento começaram na mesma semana. A corretora marcou uma atrás da outra, confiante de que venderia rápido. Cada vez que um estranho atravessava a porta, Hannah me olhava como se eu tivesse pessoalmente convidado um inimigo para o quarto dela. Tom nem fingia mais. Só me dirigia a palavra para murmurar sarcasmo. Deixava luzes acesas em todos os cômodos. O cachorro de repente esqueceu o treinamento. Louça suja se acumulava. Era mesquinho. Era exaustivo. E confirmava exatamente porque isso não podia continuar. Meus pais intensificaram a pressão. Minha mãe ligava diariamente no começo, depois várias vezes por dia. Se eu não atendia, deixava mensagens de voz com tons que oscilavam entre culpa, raiva e barganha. Você está destruindo meu coração. Está sendo manipulada. Isso não é você. Meu pai não ligava tanto, mas quando ligava, a voz era cortante. Você está humilhando sua irmã. As pessoas estão falando. Isso ficou comigo. Não, está tudo bem? Não, não percebemos a pressão que colocamos sobre você. Só, as pessoas estão falando. Parecia inútil responder. Então me concentrei em empacotar minhas coisas. Caixa por caixa, recuperei pedaços de mim que nem lembrava ter guardado. Diários antigos, certificados de trabalho, fotos de antes do apartamento, que agora parecia carregado de ressentimento. Evan vinha quase todas as noites. Não tentava consertar nada. Apenas sentava comigo no chão, me passava fita, escutava quando eu precisava falar. Numa noite, após outra ligação brutal da minha mãe, finalmente desabei. E se eles estiverem certos? Perguntei baixinho. E se eu realmente estiver escolhendo dinheiro em vez de família? Evan me olhou por um longo instante. Bonnie, disse suavemente, você não escolheu dinheiro. Escolheu não ser explorada. A frase se acomodou dentro de mim como a verdade que eu evitava. A notificação oficial de despejo saiu 3 dias depois. 30 dias. Clara, legal, inegociável. Hannah reagiu exatamente como eu esperava. Chorou alto publicamente para quem quisesse ouvir. Ligou para parentes que eu não falava há anos. De repente eu recebia mensagens de tias e primos perguntando o que realmente estava acontecendo. Você podia ter resolvido isso em privado. Eles têm filhos. Você é a estável, a responsável, aquela que deveria absorver o caos dos outros silenciosamente. Tom tomou outro caminho. Você sabe que isso te faz parecer muito ruim, né? Disse, encostado no balcão como se fosse dono da casa.
Espero que não esqueçam, respondi calmamente. Espero que lembrem que finalmente disse não. Ele riu, mas havia algo tenso nos olhos. O pior foi o dia em que meus pais apareceram sem avisar. Minha mãe entrou como se fosse uma intervenção. Meu pai estava atrás dela, braços cruzados, mandíbula firme. Esta é sua última chance, disse minha mãe. Cancele. Não vou cancelar, respondi. Meu pai balançou a cabeça. Então é isso. Está nos descartando. Não, falei baixinho. Estou apenas me afastando. A voz da minha mãe caiu. Vai se arrepender quando estiver sozinha. Quando ninguém aparecer por você. Não respondi. Pela primeira vez, percebi algo ao mesmo tempo aterrador e libertador. Eu estive sozinha esse tempo todo. O apartamento vendeu em 8 dias acima do preço pedido. Hannah gritou ao descobrir. Tom socou uma parede. Meus pais silenciaram. De repente foram capazes de fazer o que diziam ser impossível nos últimos 4 anos. Ajudaram com o depósito. Encontraram um aluguel menor do outro lado da cidade. Não era ideal. Não era espaçoso. Mas era real. Na noite em que se mudaram, Hannah evitou olhar para mim. Tom não se despediu. Quando a porta finalmente se fechou atrás deles, o apartamento parecia enorme, vazio, silencioso. Sentei no chão da sala e chorei, não de culpa, mas de alívio. Uma semana depois, mudei para um pequeno apartamento de 1 quarto perto do trabalho. Sem vista, sem luxo, apenas paz. Paguei cartões de crédito, reiniciei minhas economias, marquei férias de verdade pela primeira vez em anos. Nos encontros de família, algo estranho aconteceu. Quando a conta chegava, todos hesitavam. Olhavam para mim. Eu sorria. Contas separadas. Houve uma pausa constrangedora. O garçom assentiu. E assim, de repente, o feitiço se quebrou. 6 meses depois da venda do apartamento, meus pais começaram a contar a todos que aquele foi o momento em que eu mudei. Na versão deles, tornei-me distante, fria, calculista, alguém que escolheu dinheiro em vez de família e nunca olhou para trás. Não discuti essa narrativa porque, pela primeira vez na vida, entendi claramente algo. Quem se beneficia do seu silêncio sempre vai ressentir seus limites. Meu novo lar era pequeno, 1 quarto, paredes finas, sem vista, sem espaço para hóspedes que ficassem além da conta. Perto do trabalho e silencioso o suficiente para que eu pudesse ouvir meus próprios pensamentos. Eu não percebia quanto barulho eu carregava, não só físico mas emocional. O cálculo constante, a culpa, a expectativa silenciosa de que minha estabilidade existisse para sustentar todo mundo. Quando isso desapareceu, meu corpo sentiu. Dormi melhor. Meus ombros pararam de doer. No trabalho, meus pacientes voltaram a notar. Uma paciente idosa, recuperando-se de uma cirurgia de joelho, me disse uma tarde. Você parece mais leve. Ela nem imaginava o quanto tinha razão. Evan também percebeu. Você não está mais se defendendo o tempo todo, disse uma noite, enquanto cozinhávamos juntos na minha cozinha minúscula. Você está realmente aqui. Ele esteve comigo em tudo, nunca pressionando, nunca exigindo que cortasse alguém da minha vida, apenas lembrando que amor não exige autoapagar. Nos primeiros encontros familiares, o clima ainda era estranho. Quando a conta chegava, sempre havia uma pausa, um olhar na minha direção, velhos hábitos morrendo devagar. Cada vez que eu sorria e dizia contas separadas, algumas pessoas suspiravam, outras brincavam sobre inflação, mas pagavam e o mundo não acabava. Hannah mal me falava no começo. Quando fazia, era seco, cuidadoso, como se eu pudesse tirar mais alguma coisa dela. Aos poucos, o tom mudou. Ela reclamou uma vez do valor do aluguel. Eu ouvi. Não ofereci ajuda. Mencionou estar cansada. Eu empatizei. Não consertei nada. Tom parou de fingir que eu era a vilã ao perceber que não voltaria a ser a rede de segurança. Passou a me evitar. Meus pais mantiveram distância. Minha mãe às vezes enviava mensagens que soavam quase como pedidos de desculpa, mas sem assumir responsabilidade. Eu queria que as coisas fossem como antes. Você sempre foi uma filha tão boa. Nunca respondi porque finalmente entendi o que ela queria dizer com boa. Não significava amada, significava útil. A terapia me ajudou a nomear isso. Anos sendo elogiada pela responsabilidade me ensinaram a ligar valor próprio a sacrifício. Ser necessária parecia amor. Ser indispensável parecia pertencimento. Deixar isso ir não foi dramático. Foi silencioso, desconfortável, necessário. Numa noite meu pai ligou sem avisar. Sentimos sua falta, disse. Sem acusação, sem lição de moral. Eu sei, respondi. Houve uma pausa. Você magoou sua mãe, acrescentou. Eu sei, disse de novo. Mas eu também estava magoada. Ele não respondeu, mas também não discutiu. Pareceu progresso. Não cortei minha família. Não desapareci.
Apenas parei de subsidiar a vida deles. E sem meu dinheiro sustentando escolhas, eles se ajustaram. Como adultos sempre fazem quando finalmente são forçados. Hannah e Tom conseguiram se virar. Meus pais ajudaram quando quiseram, não porque exigi, mas porque sempre puderam. Essa verdade ainda dói mais que qualquer coisa para eles. Quanto a mim, continuei ajudando pessoas. Esse ainda é meu trabalho, minha vocação. Só parei de permitir que minha família me tratasse como caixa eletrônico com sorriso. Se há uma lição nisso tudo, é simples. Ganhar mais dinheiro não faz de você banco da família. Ser solteiro não faz sua renda propriedade coletiva. E amor que só existe quando você é útil não é amor. É alavanca. Eu não escolhi dinheiro em vez de família. Escolhi a mim mesma.